Muito boa tarde a todos. Nós estamos aqui dando continuidade a essa transmissão fantástica que a TV dos Servidores está fazendo a partir de São Paulo. Meu nome é Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras Cívicas do Estado, e secretário-geral da Pública. E aqui, muito bem acompanhados de 3 doutores, inclusive na matéria segurança pública, né? Nós temos aqui, ao meu lado direito, a doutora Raquel, a doutora Raquel Galinatti, Kobayashi Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Temos, no meu lado esquerdo, a doutora Tânia Fernanda Prado Pereira, que é delegada da Polícia Federal, e diretora da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, diretora regional de São Paulo. E o presidente da Comissão de Segurança da OAB, Pública da OAB São Paulo, Dr. Arles Gonçalves Júnior. Então, o assunto, como não poderia deixar de ser, é a área de segurança e, particularmente, a estrutura de Estado dentro desse contexto. Eu queria abrir pedindo, a partir da minha direita, né, que se apresentasse, doutora Raquel, e tentasse, entre os assuntos que eventualmente a senhora queira colocar a questão que eu queria colocar para todos. Como que, de repente, a indignação nacional com o que está acontecendo no Brasil conseguiram direcionar essa indignação para os servidores públicos, para o serviço público e para a CLT em particular, mas no caso nosso, para os servidores públicos. Como é que foi essa mágica de pegar essa indignação e focar na gente? Boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão assistindo, boa tarde, Antônio Carlos, doutora Tânia, uma grande satisfação, doutor Arles, participar deste debate. Primeiramente, o que ocorre é uma grande confusão entre aqueles que são instituições de Estado e aqueles temporários do governo, aqueles que são eleitos pelo povo para uma boa gestão, para gerir de uma forma adequada. Nós, integrantes da carreira da segurança pública, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, nós somos integrantes de uma instituição centenária, uma instituição de Estado. E muitas vezes a população ela se confunde o que é Estado e o que é governo, pois estamos sujeitos, e não deveríamos estar, muitas vezes, a políticas equivocadas, atrapalhadas daquele gestor que foi eleito, o plantonista do governo. Então, por isso, acredito que tem essa confusão entre governo e Estado. Perfeito. Doutora Tânia, por gentileza, suas considerações iniciais. Muito obrigada pelo convite. Essa questão que a doutora Raquel tocou, ela é primordial para entendermos o momento que estamos passando. Um momento em que o país está lutando contra a corrupção e as instituições de Estado têm um papel fundamental nisso, o tripé judiciário, Ministério Público e polícia, e muitas vezes também, nesse caso, temos todas as polícias judiciárias exercendo sua função investigativa, e dentre elas também a Polícia Federal. E o país precisa superar o problema da corrupção. E claro que tentarão iludir a opinião pública, dizendo que a culpa é dos servidores públicos, mas os servidores públicos são concursados, os índices de corrupção dentre os concursados são muito menores que os índices de corrupção, infelizmente, na classe política. Então, não vamos aceitar que joguem a culpa dos problemas do país naqueles que escolheram por profissão exercer uma carreira pública concursada, né, os servidores ali. Então, é muito importante esse assunto, doutor. Muito bem abordado. E aí eu peço ao doutor Arles, que é presidente da Comissão de Segurança da OAB de São Paulo, e qual é a sua visão dentro disso que nós estamos colocando, doutor Arles? A minha visão é que o legislativo, que deveria legislar em prol da sociedade, legisla em causa própria. Então, eles têm uma série de regalias, e aí eles são todos eles. Então, você tem regalia no Congresso Nacional, nas duas casas, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais.
em vez de eles tirarem as regalias exageradas que têm, eles estão indo buscar tirar direitos e garantias fundamentais do cidadão comum, aquele que trabalha em SLT, e do funcionário público, que não tem nada a ver com o rombo que os políticos fizeram. Não foi os funcionários públicos que fizeram o rombo que nós temos. Então, mais uma vez, maldade do legislador. Isso me remete, doutores, ao seguinte, que situação estranha estamos vivendo no país hoje, em que um Congresso com o índice de suspeição que existe sobre um terço dele, mais de um terço do Congresso, né? E eles estão decidindo as vidas das gerações presentes e futuras, né? Com esse grau de suspeição. E aí, eu pergunto, sempre, embora eu coloque alguma questão, doutora Raquel, fiquem à vontade, evidentemente, para fazer a abordagem que acharem por bem. Nós estamos assistindo há algumas décadas, não são alguns anos, não, esse desmonte das estruturas de Estado. Isso já vem num processo, nós temos carreiras aí que há 20 anos atrás tinham 12, 15 mil servidores efetivos concursados em atividade, hoje estão reduzidos a 9, 10 mil, com todo o crescimento populacional, enfim. Como é que esse desmonte está se dando nas carreiras de Estado da Segurança e como brecar isso? A Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela vem sofrendo um processo de desmonte e sucateamento há mais de 20, 25 anos. Ou seja, a Polícia Civil, a Polícia Investigativa, ela não tem o investimento necessário para que possa trabalhar de acordo com as suas potencialidades. Ela trabalha há 25 anos limitada em suas potencialidades. E é a única polícia que poderia dar uma resposta através de uma investigação robusta, legal, constitucional. Ela poderia dar uma resposta no desmantelamento da organização e dos crimes, da organização criminosa e dos crimes. A Polícia Civil, o quadro da Polícia Civil, ele foi idealizado em 1994 com aproximadamente 40 mil policiais. Hoje, estamos em 2017, não só não houve o acompanhamento do crescimento populacional, como, pelo contrário, houve um enxugamento. Hoje, a nossa realidade é que temos 10 mil policiais a menos do que aquele quadro idealizado em 1994. Não bastasse isso, temos falta de estrutura, de investimento na manutenção básica da Polícia Civil, do básico mesmo, estou falando, de estruturas de prédio, de estruturas de abastecimento de viaturas, de papéis, de impressão, como também na atividade fim, armamentos, viaturas descaracterizadas, para que possamos fazer interceptações telefônicas, estruturas tecnológicas, investimentos em tecnologia, não temos. E temos um outro fator também muito grave, que é o policial civil no Estado de São Paulo. Agora eu falo em nome dos delegados da Polícia Civil. Apesar de estarmos, olha o contrassenso, apesar de estarmos no estado mais rico da federação, com o maior PIB da federação, o delegado de polícia no estado de São Paulo é o que o pior recebe. O delegado aqui no estado de São Paulo, ele é mal remunerado, ele não é reconhecido, ele trabalha para 4 ou 5, pois aí, já estamos trabalhando com déficit aí de 600 delegados de polícia. Em 256 municípios do estado de São Paulo não temos delegados de polícia, obriga com que o colega fique 24 horas ininterruptamente, o mês inteiro, o ano inteiro de sobreaviso. Então é uma situação alarmante, é uma situação que não temos como admitir, pois se esse desmonte está sendo instrumentalizado e colocando os policiais nessa situação, a principal vítima não somos nós, policiais civis, e sim a sociedade, pois a sociedade ela tem direito à segurança. A segurança é um dos pilares dos direitos sociais. E não tendo uma segurança, o Estado não proporcionando a segurança à sociedade, a sociedade fica inviabilizada de exercer os seus outros direitos sociais. Então não temos, eu como cidadã, agora não como delegada de
polícia, não temos como admitir essa péssima gestão do governo em colocar uma instituição e Estado à mercê de suas atrapalhadas e equivocadas políticas de governo. Esse é um alerta, gente, que tem que ser repetido. Eu sei que já foi colocado nas mesas anteriores, que nos antecederam, e vale ser repetido. Que no frigir dos ovos, o que nós estamos vendo nesse desmonte das estruturas de Estado é a sociedade pagando caro por tudo isso. Doutora Tânia, então, como é que vemos esse desmonte na Polícia Federal? Então, na Polícia Federal passamos por problemas muito parecidos, né? Estava falando com a doutora Raquel agora há pouco. Os concursos dependem de autorização do Ministério do Planejamento. Então, estamos falando da esfera federal. E mesmo que tenhamos um decreto que prevê a abertura automática sempre, né, do concurso, sempre que um determinado percentual de vagas esteja em aberto, mesmo assim precisa da autorização do Ministério do Planejamento, e eles não estão autorizando a abertura desses concursos. No entanto, para a Defensoria Pública da União foi aberto concurso, estão abrindo para alguns cargos administrativos da AGU. Então, acho que o problema não seria um problema fiscal, um problema de recursos, porque para outros órgãos com status similar à Polícia Federal, esses concursos são abertos. E é uma situação muito preocupante. Hoje mesmo, colegas estavam me procurando, comentando que existem 2 delegacias descentralizadas, com a distância de 200 quilômetros, e eles estão precisando colocar, muito parecido com o que está acontecendo com a Polícia Civil, precisando destacar delegados de uma outra delegacia para cobrir os flagrantes de uma outra descentralizada. Então, é uma situação extremamente complicada, porque sem ganhar um centavo a mais, além da diária, lógico, de deslocamento, mas sem ganhar nenhum centavo a mais, o delegado agora tem que cobrir 2 delegacias. Então, isso está errado. Por que não abre um concurso para preencher 600 vagas? Isso é só um dos exemplos, né? A questão do passaporte foi uma ponta do iceberg. Por quase um mês, os cidadãos brasileiros não estavam mais podendo emitir seus passaportes. Tiveram que cancelar viagens, alguns recorreram ao Poder Judiciário. E nós vivemos num país, num Estado democrático de direito de fato ou só teoricamente? E assim, isso é só o começo, porque com essa crise se desenhando, será que a segurança pública estará no rol das prioridades dos governos, como deveria estar, né? Porque a Constituição garante esse direito básico à segurança. Então, é alarmante a situação. Infelizmente, né, nós não podemos maquiar o cenário, a situação não está boa, não. E aí, doutor Arles, quando a gente vê esse desenho, está sendo colocado aqui para o senhor de 2 áreas fortes da segurança pública, a Polícia Civil e a Polícia Federal, como é que os senhores na OAB, uma entidade da sociedade civil, da organização social, né? Como é que os senhores veem esse desmonte, o que está acontecendo com a sua expertise no setor? A Comissão de Segurança Pública, em todas as reuniões, ela fica preocupada ao assistir esses desmontes e percebe que, tanto na parte do Estado como na parte da União, o governo gasta mal. Por exemplo, o governo do Estado de São Paulo gastou, no primeiro semestre, 101 milhões de reais com propaganda. E não tem dinheiro para repor funcionário na Polícia Civil, para dar salário adequado. Investe muito na polícia de enfrentamento, nada contra a Polícia Militar, em vez de investir mais na investigação, para diminuir os índices e colocar quem realmente cometeu os crimes na cadeia. É mais fácil você investigar bem e prender de uma forma a fazer com que o judiciário tenha condição de condenar aquela pessoa, do que você aumentar o patrulhamento e aumentar o enfrentamento, como está acontecendo não só aqui em São Paulo, como no Rio de Janeiro. Então, infelizmente, o Estado age de forma equivocada, tanto na área federal como na área estadual. E aí nós ficamos vendo situações cada vez mais, não sei nem que expressão usar, doutora Raquel. Veja bem, saiu uma notícia agora de que a Polícia Federal, né, vocês estão atrás de uma situação que o PCC teria criado células de inteligência para eliminar agentes penitenciários federais. Né? A gente vê que
também na sociedade, nos órgãos públicos, às vezes até em parlamentos, infelizmente, né, a gente vê o crime organizado de uma forma organizada dentro dos parlamentos. Como é que vocês da segurança veem essas duas questões? Da forma como estávamos falando, a única polícia que pode dar ensejo a uma investigação robusta, forte, o suficiente para que tenha provas através do inquérito policial e que deixe realmente aquele criminoso, aquela organização criminosa encarcerada, é a Polícia Civil, a Polícia Federal, é a Polícia Investigativa, é aquela que tem as suas atribuições bem delimitadas no artigo 144 da Constituição Federal, na Lei 12.830. Então, o que ocorre? O enfraquecimento, a falta de investimento, a falta de atenção por parte do governo em estruturar, em dar condições para que a Polícia Civil trabalhe de acordo com as suas potencialidades, pois digo que a Polícia Civil do Estado de São Paulo é uma das melhores polícias da América Latina, mas ela está sendo limitada em suas potencialidades. Ela não está tendo instrumentos para combater, de acordo com a sua potencialidade, a criminalidade. Hoje ainda combatemos de uma forma firme, enérgica, porém limitada. Então, o que ocorre? A partir do momento em que você limita aquela instituição de Estado, a Polícia Civil, a única capaz de dar uma resposta à sociedade no encarceramento, sim, eficaz, através de provas concretas, você deixa com que a criminalidade se fortaleça. O PCC, o Primeiro Comando da Capital, é uma criação aqui do Estado de São Paulo que já ultrapassou as fronteiras do Estado e já passou as fronteiras do Brasil. Não podemos permitir que isso continue a acontecer. Afinal, eu deixo aqui uma indagação. A quem interessa uma polícia enfraquecida, se não ao crime organizado? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta para deixar no ar. Doutora Tânia. Então, na Polícia Federal, apesar de todas as dificuldades que temos, e eu ingressei na polícia em 2003, nós vemos realmente uma especialização das grandes operações. Então, a Polícia Federal conseguiu aumentar o número de operações e casos realmente importantes, de impacto, além, claro, dos 120 mil inquéritos policiais que tramitam no país inteiro, que é um volume muito grande, mas dentre esses 120 mil inquéritos temos esses casos especiais e de repercussão e que impactam no combate ao crime organizado. Agora, é lamentável que tenhamos tão poucas pessoas que desempenham essa função e esses trabalhos, eles são exitosos, mas muito mais graças ao esforço, ao empenho pessoal de cada um. Porque, muitas vezes, um delegado, ele tem uma pequena equipe ali com 2 agentes e talvez com um escrivão, e é isso que ele dispõe, e deve ficar até feliz se ele conseguir ter uma equipe desse tamanho, porque eu sei que na própria Operação Lava Jato, quando ela começou, o Dr. Márcio Anselmo tinha só um agente à disposição ali para ajudá-lo. Depois, conforme a operação ganhou importância, foi se expandindo, a equipe aumentou. Embora esses dias, por razão de contingência, tenham reduzido novamente ali o efetivo. Então, desde que eu entrei em 2003, nós lidamos com essa dificuldade enorme de falta de gente, porque pessoal com vontade de trabalhar, tem. Os novinhos que entraram no concurso aí de escrivães e agentes, eles têm muita vontade de trabalhar, muita disposição. Agora, sem ter condições, sem ter como dividir o trabalho ali, o policial que combate a corrupção nas suas investigações, no outro dia ele está sendo acionado por uma operação de outra matéria. Aí na semana seguinte ele vai ajudar também, vai cobrir um outro lugar, o plantão e tal e tal. E isso aí virou uma rotina, isso virou uma coisa normal. E enquanto isso, o crime organizado está se expandindo, está recebendo investimentos, recursos, se modernizando, ampliando o seu campo de ação. Então, não é possível que o Estado deixe abandonada essa área. Não pode isso. São pessoas que estão morrendo. No Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nós vimos números alarmantes. Isso aqui é quase uma estatística de um país em guerra. E nós não podemos aceitar isso com naturalidade. Não podemos. Realmente é muito grave. Eu tenho a impressão que quem está assistindo a esse momento desse debate sobre a segurança está tendo uma ideia
bastante clara do grau de gravidade que nós estamos enfrentando no país. Doutor Aires, traduz essa gravidade para nós. Infelizmente, o Brasil se tornou o país da inversão de valores. Então, nós temos, por exemplo, segurança pública é um dos pilares da democracia. Nós vimos o que aconteceu próximo lá ao Rio de Janeiro, naquele estado ao lado, quando a polícia parou de trabalhar. Né? Os conflitos que aconteceram, saques, né? E ali fica claro a importância das polícias, né? Infelizmente, nesse país, tudo se faz ao contrário. Por exemplo, o CNJ criou a audiência de custódia. A audiência de custódia, aqui em São Paulo, 56% das pessoas presas em flagrante pela polícia são soltas no dia seguinte pelo judiciário. Então, antigamente, o policial enxugava gelo, agora enxuga um iceberg. Em vez de se prender quem comete o crime, ele sai no dia seguinte para cometer o crime novamente contra outra pessoa. E não é só pessoa que sai de crime de menor potencial ofensivo. Sai traficante, sai assaltante, sai de todo gênero. Então, nós precisamos inverter isso, e isso só tem uma forma: a população cobrar que os governantes legislem e trabalhem a favor da sociedade, não a favor do crime organizado. Aí que o senhor fala isso, doutor Arles, me remete, me faz até eu pular o que eu ia falar em seguida, a colocação que eu ia fazer em seguida, que é a seguinte: no frigir dos ovos, dentro do Congresso, ou dentro de todos os parlamentos, há uma expressão que fala com bastante clareza. O que interessa é quantas garrafinhas você tem dentro do plenário na hora de tomar decisões. Verdade. Quantas garrafinhas de fato estão comprometidas com essas soluções? Sim. E eu acho que, só comentando, já alguns setores, e já foi abordado em um painel anterior, né, já se fala seriamente numa organização mais forte para tentarmos colocar garrafinhas comprometidas com a sociedade de fato dentro das próximas eleições. Mas aqui eu vou até ler o enunciado, que me foi passado, porque ele merece. Como que vocês veem a capacidade da classe política atingida pela Lava Jato reagir? Na Itália, a Operação Mãos Limpas acabou com seu impacto reduzido pelas medidas legislativas, exatamente o que estávamos falando agora. E, novamente, o Estado passou a níveis de corrupção acima da média nos países ocidentais. Há esse risco no Brasil? O cidadão prestou atenção no enunciado da pergunta? A gravidade do que nós estamos falando? Há esse risco, doutora Raquel? Há essa colocação no tocante às operações que ocorreram na Itália, porém, também temos outro exemplo, as operações que ocorreram no Japão. E no Japão foi realmente o inverso. Foi a tolerância -0 à corrupção, ao que é errado, a surrupiar os cofres públicos, a ser repudiado pela sociedade, pelos familiares, pelos próprios parlamentares ali. Muitos até se suicidaram por vergonha dos familiares. Então, se há o risco, aí esse risco, eu acho que sai da seara da segurança pública para falarmos em seara social, do ser mesmo. Eu acho que estamos num momento histórico de realmente sairmos daquela inércia de estarmos condescendentes com o que é errado. O doutor Arles falou muito certo, ele colocou muito bem a questão de que hoje existe uma total inversão de valores. Hoje, você querer pontuar e querer fazer valer a lei ou a Constituição Federal, você é taxado como antipático
antipático ou chato. Então, se há essa movimentação no Brasil de repúdio, de não tolerarmos mais a impunidade, a corrupção, e isso em todas as esferas, não falo só na esfera do legislativo, dos parlamentares, daqueles que foram eleitos pelo povo. Então, há a necessidade também que a sociedade acorde e ela também não pratique a corrupção, porque se existe corrupção, policiais corruptos, servidores corruptos, políticos corruptos, há aquele cidadão também corrupto, que corrobora com a corrupção e faz a parte da corrupção passiva, corrupção ativa, e dá propina. Então, temos que ter esse choque, esse choque de realidade na sociedade brasileira eu acredito pelo lado positivo. Acredito que aqui pode se tornar um Japão, não uma Itália. Olha, interessante. E eu acho que nesse ponto entra, de fato, a força que as estruturas de Estado têm para fazer essa discussão e esse enfrentamento. Nós lutamos muito para que a sociedade perceba as estruturas de Estado como suas parceiras nas soluções dos problemas do Brasil. Doutora Tânia, está aí o desafio, como é que é? Essa questão da Operação Mãos Limpas, o desfecho da operação, né, o juiz Sérgio Moro ele sempre comenta que, ao final daquela operação, a população começou a se voltar contra as instituições que estavam combatendo o crime organizado. E nós acreditamos assim que no Brasil isso não vai acontecer. Muito embora existam os riscos, porque há forças que procuram o tempo todo diminuir a força dessas investigações. Sabemos de projetos de lei como o projeto de abuso de autoridade. Nós já temos uma legislação boa nesse assunto, para evitar um abuso de um policial ou de um outro agente público, mas não temos essa necessidade urgente de uma implementação de uma lei dessas. Mas muitas vezes esse projeto de lei vai ganhando força, a ponto de nós termos um receio de caso fosse aprovado da maneira como havia sido redigido, que depois foi um pouco melhorado, o operador do direito fosse punido pela forma como ele estava interpretando a lei. Então, eu fico imaginando o dia a dia de um delegado, que ele tem que tomar decisões rápidas, ou até mesmo um agente de polícia quando prende alguém em flagrante, e, de repente, corre o risco da situação se inverter, ele responder a um processo criminal por abuso de autoridade, porque ele interpretou que aquela conduta seria um crime e tal, e, na verdade, alguém entende que não, então, isso seria um crime, essa interpretação jurídica seria punida como crime. Então, o tempo todo acontecem realmente essas ameaças, né? E por isso que eu não canso de falar que as pessoas que apoiam operações como Lava Jato e tantas outras tão importantes quanto, que esses apoiadores não podem descansar um minuto sequer. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguns apoiadores mesmo, que, como hoje, né, que foram lá na frente da Polícia Federal para declarar o apoio, mais uma vez, ao trabalho da instituição e do próprio juiz Sérgio Moro. Então, é esse apoio que tem que existir sempre, porque a instituição sozinha, trabalhando, tem a proteção legal? Tem, mas a lei pode ser mudada. Então, se a lei for mudada, aos poucos, essas investigações elas vão minguando, e não é isso que a sociedade espera. Então, temos que estar sempre alertas, há um risco, sim. Essa articulação que a gente está vendo, Antônio Carlos, em Brasília, feita pelo presidente da República e pelos ministros, é vergonhosa. Ele trocou toda a CCJ, depois, agora ele está tirando ministros e colocando os ministros de volta no Congresso para votar a seu favor. Toda noite leva pessoas do Congresso a jantar para poder negociar para que ele não responda o processo. Isso é uma vergonha. É um absurdo que se faça isso todo dia, direcionando dinheiro público para compra de voto e ninguém fala nada. É um absurdo o que está acontecendo. É mais ou menos o que aconteceu na Itália. Aqui cabe, até pela abordagem que está sendo feita, eu dar apenas uma pequena notícia que ela está acontecendo neste momento, né? Nesses dias mesmo, coisas de dias começou a acontecer e vamos dar seguimento amanhã. De tal forma se chegou a esse recrudescimento da guerra,
que governo, Congresso estão travando contra a estrutura de Estado, contra a CLT, contra a sociedade, Sim. que talvez esteja acontecendo uma junção de forças. Vamos ter uma reunião amanhã, inclusive, com as entidades sindicais do setor privado e do setor público, juntas para discutir este momento que estamos passando. Tá? E fica aqui, então, uma outra... Nós estamos já próximos do fim do tempo do nosso debate, que seria só ele para ocupar 2 dias aqui de conversações. Eu queria abrir para, começando agora, invertendo, conversando pelo Dr. Arles, as suas considerações, assim, finais para do que o senhor enxerga desse debate sobre a segurança pública que estamos começando a travar. Antônio Carlos, eu quero agradecer à Pública e à TV do Servidor pelo debate. É importante que nós falemos sobre essas questões, façamos com que a população, de uma maneira geral, não aceite o que está sendo feito em Brasília e em outros lugares, porque é um absurdo o que se tenta manipular para que todas essas pessoas que fizeram desvio de verba pública, enriqueceram, tirando dinheiro do Estado, fazendo com que o Estado não tivesse condição de investir nas coisas básicas, que são saúde pública, educação, né, e segurança pública, e nós temos quantas pessoas morreram em fila de hospital por conta desses desvios. Quantos cidadãos morreram por conta de não ter um policiamento adequado, não ter uma investigação adequada. Quantos policiais morreram por essa inércia do Estado em desviar dinheiro. Então, o cidadão precisa pensar nisso, precisa apoiar as instituições para que nós tiremos do governo, tiremos do poder as pessoas que pensam em si e não no Brasil e não no cidadão brasileiro. Doutora Tânia, que é delegada da Polícia Federal, que é diretora da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Os microfones da TV do Servidor são seus para suas considerações sobre a situação dos delegados da Polícia Federal, especificamente da Polícia Federal. Muito obrigada. Nós estamos numa campanha muito grande, né? Retomamos esse movimento da campanha da autonomia da Polícia Federal, não por acaso, porque estamos vendo que realmente sem uma previsão constitucional, uma proteção da instituição para que não possa sofrer ingerências externas, isso se faz prioritário nesse momento. Então, o que acontece é que o tempo todo, ao longo do ano, os recursos vão sendo cortados da Polícia Federal, as decisões funcionais administrativas não estão sob controle da própria polícia, depende também de órgãos externos, como o próprio Ministério da Justiça, e realmente está ficando cada vez mais difícil trabalhar, sobretudo à medida que o combate ao crime organizado, ou até mesmo institucionalizado, vem sendo feito pela polícia. Então, estamos aumentando o nosso empenho nessa campanha. Eu sei que é difícil, num contexto atual, político, convencer os deputados, mas é uma questão de sobrevivência do órgão, porque eu não sei quanto tempo que a Polícia Federal vai conseguir, né, continuar trabalhando da maneira como vem trabalhando, se ficar dependendo de governo, da boa vontade do governante. O passaporte foi apenas um exemplo, apenas um sinal do que pode acontecer. Então, a Polícia Federal precisa, sim, de autonomia, precisa de uma previsão constitucional disso, e nós vamos continuar lutando e acreditando que é possível, sim, melhorar o país e vencer essa corrupção, e não só a corrupção, né, tantos outros crimes violentos aí que acontecem, que nós não podemos também deixar de lado, tráfico de drogas, tráfico de armas, aí, as fronteiras precisando de policiais, esse concurso que não é aberto. Então, temos esperança, mas como falou o doutor Arles, o cidadão tem que acompanhar e tem que cobrar e pressionar, porque os políticos espontaneamente, dificilmente, tomarão essas medidas. Lamentavelmente, a senhora tem razão, doutora Tânia. E, então, a doutora Raquel fazer as suas considerações, doutora Raquel. Parabenizo, Antônio Carlos, pela brilhante condução no debate.
a TV do Servidor, a pública, por essa iniciativa, porque realmente é importante estarmos próximos à sociedade, à população, e informando qual é o papel de cada instituição, qual é o papel da Polícia Civil do Estado de São Paulo, da Polícia Federal, da Ordem dos Advogados, no Estado Democrático de Direito. E é muito interessante, pois o sindicato assumimos a gestão agora há aproximadamente 6 meses, e nós estamos realmente fazendo essa aproximação com a sociedade, pois estamos aqui trabalhando para proteger a sociedade. Eu gostaria de mostrar uma apostila que nós fizemos, uma cartilha para o cidadão. Em todas as nossas reuniões, nós estamos já na terceira edição, indo para a terceira edição, reunindo os presidentes dos CONSEGs, cidade de São Paulo, Grande São Paulo, interior. E é importantíssimo, eu parabenizo e agradeço a oportunidade de poder aqui debater e explicitar os problemas que nós, policiais civis do Estado de São Paulo, passamos, e muitas vezes a população, ela não sabe o que ocorre na realidade. Pois se um Estado, se o governo anuncia um superávit, agora, dia 26 de janeiro de 2017, no próprio site de 1,5 bilhão, e ele, através de uma desculpa, ele alega não ter orçamento necessário para investir na segurança, a população não pode admitir. Pois hoje estamos em constante insegurança, não conseguimos viver em nossos bairros, em nossas cidades, no nosso estado, na forma como mereceríamos. Então, aquele gestor eleito pelo povo tem que ser cobrado, fiscalizado, e não podemos admitir essa forma de descaso com a sociedade. Muito obrigada. Bom, amigos, fica evidenciada mais uma vez a importância de atuarmos de forma harmoniosa, de forma articulada, as estruturas estáveis de Estado, as organizações da sociedade civil e a sociedade. Somente dessa forma nós conseguiremos fazer as transformações que estamos todos esperando. Muito obrigado a todos.